Seguir em frente nos dá liberdade, e a liberdade é a única condição para a felicidade. Se, em nosso coração, nós ainda nos apegarmos a qualquer coisa, raiva, ansiedade ou posses, não poderemos ser livres. Como somos apegados? Isso tudo foi implantado dentro da nossa mente desde crianças. E crescemos, achamos isso muito natural. Nos apegamos ao material, às pessoas, às situações, aos relacionamentos, aos lugares, a ideais, e não percebemos que nada é permanente. A natureza está aí nos ensinando o tempo inteiro e sempre está em constante mudança. E a mudança acontece para a renovação, o que resulta a evolução. O apego nada mais é que medo de perder algo ou alguém. E já sabemos que o medo resulta em nos deixar vulneráveis e sem reação ao que devemos passar, pois o que tiver que acontecer, acontecerá, independentemente de estarmos com medo ou não. Logo, ao invés de ficarmos alimentando ao medo, vamos aprender a encará-lo, pois quanto mais medo tivermos, mais frágeis nos tornaremos e ficaremos nas mãos de energias que se alimentam desse sentimento. E com isso, para eles, serve de alimento. A ter medo de tudo e qualquer coisa. Não podemos confundir precaução com o medo. Precaução devemos ter, sempre, mas o medo, não. O medo nos congela, nos paralisa, nos deixando sem reação. E quanto mais nos entregarmos a esse sentimento, mais forte ele se torna, ao ponto de sequer conseguirmos sair de casa ou lidar com qualquer tipo de situação que aconteça no nosso dia a dia. E paralelo a essa entrega ao medo, vamos abrindo portas para outros sentimentos, síndromes, depressão, crises de ansiedade, bipolaridade e por aí vai. Devemos perceber que o que tiver que acontecer, acontecerá. E quando acontecer, seja lá o que for, devemos encarar, extrair o aprendizado e deixar seguir seu curso. Tudo passa, nada é permanente. E se passarmos por algumas situações, ao invés de nos revoltarmos, vamos entender que passará. Nada acontece por acaso, tudo sempre tem um sentido, um aprendizado. O que devemos é ficar focados em como entender o que devemos aprender com determinada situação. O medo nos mantém escravos, a falta dele nos liberta. Todos vocês têm vivido no medo. Seus relacionamentos são por medo. O medo é tão imenso como uma nuvem negra cobrindo sua vida, que você diz coisas que você não quer dizer, mas o medo faz com que você as diga. Você faz coisas que você não quer fazer, mas o medo faz você fazê-las. O medo já é familiar para todos nós, ou para a grande maioria. Temos o medo da morte, de perder um emprego, de perder um relacionamento, do escuro, de altura, da velhice, de ficar doente e tantas outras situações. Vamos pensar. Temos controle sobre todas essas questões? Não. Mas o que temos e nos perdemos no medo é o poder de não ter medo. Tudo está em constante movimento. Existe dia, tarde, noite, primavera, verão, outono e inverno. Os ciclos vêm
e vão. Estão aí em constante mudança. E não há nada que possamos fazer de forma direta quanto a isso, e sim aceitar, encarar e deixar ir. Ficar perdido em porquês, em revolta, raiva, só irá piorar tudo ao seu redor, que irá atrair energias afins. Podemos achar uma chatice esse termo energia, mas sendo chato ou não, ela existe e está aí, o tempo todo. E por essa nossa negligência, vamos sempre nos conectando em energias densas, por pura ignorância. No sentido de ignorar mesmo. E é isso mesmo que elas querem, que ficamos cada vez mais e mais descrentes da importância do equilíbrio energético para sermos presas fáceis e sem resistência alguma para sermos sugados cada vez mais e mais, até cairmos doentes, nos entregar à depressão, ao suicídio, ao desânimo, ao desamor, ao pânico. Chega de colocar a sujeira embaixo do tapete. É agradável passar por situações que nos tiram na zona de conforto? Não, obviamente que não. Mas se isso não acontecer, como iremos aprender, evoluir e entender tudo o que precisamos entender nessa encarnação? Não viemos nesse mundo a passeio. Chega de achar que tudo se resume em ter, poder e ser. Tudo está muito além disso. E perdemos tempo com distrações que foram colocadas propositalmente nesse planeta para nos atrasarmos à evolução e perdemos mais uma vez, mais uma chance para evoluir. Os dados não mentem. É só observarmos o quanto de visualizações, seguidores, likes, tem canais que falam de assuntos superficiais e sem importância evolutiva espiritual alguma. Milhares. Não estou dizendo que eles não possam fazer o conteúdo que eles querem. Isso também serve para abstrair o dia a dia. E tudo bem. Mas se entregar a isso 100%, só querer saber disso, tudo que é relacionado à espiritualidade, à evolução espiritual, ao autoconhecimento, meditação e tantos outros assuntos direcionados à evolução moral e espiritual se tornam chatos. Começam a ver, mas logo após se desinteressa. Afinal, sabermos que estamos agindo de forma errada é muito chato. E depois, em algum momento mais tarde, lá na frente, um dia, quem sabe, olhemos para esse assunto com mais dedicação e empenho. Mas eu te pergunto, você sabe se terá esse tempo? Só temos o hoje. O amanhã, eu, não posso estar mais aqui. E quando a morte vier me visitar, não quero ficar perdida em um umbral, sem saber o que fazer, chorando e sem saber como sair dele. Vamos parar de nos entregar ao medo, o que nos leva à ignorância, o que nos torna marionetes de espíritos densos, que não deixam de serem nossos irmãos. Mas, infelizmente, se perderam demais nos sentidos e hoje ficam perdidos achando que a única solução que eles têm e seu único propósito é influenciar nós, encarnados, a fazer determinadas coisas que nos baixam a moral, para sugar nosso prana, corpo etérico, ectoplasma ou como melhor preferir. Cada um de nós estamos vivendo uma era decisiva espiritualmente, falada por Chico Xavier, gurus, xamãs e tantos outros pesquisadores da espiritualidade, da era da transição planetária, onde iremos passar de um planeta de expiações para um planeta de regeneração. Não vamos desperdiçar essa oportunidade afundando nossas cabeças debaixo da terra, pois o único prejudicado será nós mesmos.
O fator de ignorarmos a existência dessa transição não irá deixar de acontecer. Agora, será que estaremos dispostos a pagar o preço da nossa ignorância? E tudo o que foi dito nesse conteúdo não é para enfatizar o medo, e sim nos libertarmos do medo. Com o uso da nossa consciência, no agir, falar e pensar, estaremos prontos para encarar seja lá o que for. E lembre-se, tudo passa. Todas as pessoas com quem você entra em contato têm lhe imposto medo, porque o medo é o oposto da liberdade. Quanto mais medo você tem, menor a possibilidade de liberdade. Quanto mais medo existe, menor é a possibilidade de compreensão.